Olá amigos do canal, eu tô com esse motor, é um motor trifásico de duas tensões e as tensões desse motor é 220, 380. Para a opção de duas tensões, ele sai 6 cabos, de 1 a 6 a numeração. Porém esse motor não tem numeração dos cabos. Dá para perceber que ele foi fechado pela menor tensão, que é o 220 volts, porque temos aqui o fechamento em pares. Esse cabo fechado com esse, então vai sair aqui desse lado uma fase. Esse cabo fechado com esse, a outra fase. E esse com esse, a terceira fase. As três fases aí do motor trifásico. Então ele foi fechado na menor tensão, que seria 1 e 6, 2 e 4 e 3 e 5. Se tivesse um motor fechado na maior tensão, nesse caso 380, teria 3 cabos fechados. Então não teria, tem uma lâmina, deixa eu virar. Eu tenho uma lâmina ligando esse com esse, em pares. Fosse 380 não, teria uma lâmina ligando 3 pontos. Dependente do lado aqui, poderia ser aqui, esses 3 ou esses 3. O que acontece? Esse motor não tem numeração dos cabos. Se tivesse era bem fácil mesmo. Para quem está querendo mudar a tensão do motor, com os cabos é muito fácil, numerados, mas sem os cabos você precisa de alguns detalhes aqui, como por exemplo ter um aparelho de medição, o multímetro ou alicate amperímetro, faz a mesma função, e medindo as pontas e descobrindo os pares. Então para você fazer a ligação do motor com 6 pontas para duas tensões trifásicas, você precisa antes entender como é que funciona o enrolamento deles, beleza? E qual é os fechamentos. Eu vou deixar aqui um pouquinho de lado o motor e vou estar mostrando aqui na folha como funciona o enrolamento trifásico e saindo 6 cabos, como é o fechamento. Bom, funciona assim, temos 3 fases. Eu vou simular 1, 2, 3 fases, beleza? Suponho que aqui seja a fase. Dependente do tanto de grupo de bobinas que tem dentro, estou simulando somente uma fase. Então temos 6 cabos, que é 6 pontos, então a numeração é de 1 a 6. Então vamos numerar agora. Então o que acontece, pessoal? O número funciona assim, 1, 2 e 3. Seria as entradas aqui, da fase. E o final da fase é o 4, o 5 e o 6. Então se eu tenho um início de uma fase, eu também tenho um final. Mas o final dela é o 4. Então iniciou a fase com o cabo número 1 e o final é o 4. Iniciou a fase número 2 e o final é 5. A próxima fase número 3 e o final é 6, beleza? Então tem essa regrinha aí, início da fase 1, 2 e 3. Final 4, 5 e 6. Você coloca por baixo aqui que já fica separado o par. Numerar essa aqui como número 1. Então o fim de 1 é o 4. Então temos o cabo número 4. Número 2, início. Fim de 2 é o 5. Então aqui também temos o 3. 3 é o início. E o fim do 3 é o 6. Mas dentro do motor, independente se lá o fechamento interno for em série, em paralelo, o motor ir para duas tensões trifásicas saindo 6 cabos, vai ter essa numeração de 1 a 6. Então vai sair desse modo. Então por fora você vai fazer outro fechamento, que seria o fechamento menor e maior tensão. Supondo aqui que o motor vai ser fechado em 220, então vai ter um fechamento. Se eu quero em 380, eu vou aumentar a tensão, então eu também tenho que aumentar a resistência, e eu faço isso pelos números. Então para 220 trifásico, vou colocar aqui 220 volts. Como esse motor está fechado em pares, por isso que indica que está fechado em 220, a menor tensão aí, no caso desse motor. Então funciona assim, 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5. Aqui, pessoal, é os pares.
Aqui vai sair, ó, L1, L2, L3. Então o motor, com esse fechamento dos cabos, ele vai ser para 220 volts, trifásico. Para 380 já muda. Eu não tenho fechado em pares. Eu tenho cabo inicial aqui, ó, da fase 1, 2 e 3, como sendo linha 1, linha 2 e linha 3. Depois eu tenho o 4, o 5 e o 6 fechado. Esses cabos aqui, ó, vai ser fechado e isolado. Então aqui eu criei uma maior resistência no motor. Então, ó, 1 e 6, pego o 1 junto com 6, o 2 junto com 4 e o 3 junto com 5. É a ligação 220 volts. Então eu tenho uma resistência. Eu pego o 1, o 2 e o 3 como linha e fecho aqui, ó, 4, 5 e 6. Então eu tenho outra resistência. Não chega a ser o dobro, porque não é 220 440, é 220 380. Então esse fechamento ele cria uma resistência que vai suportar os 380 volts. Então, para você descobrir agora as pontas, como não tem numeração, você tem que descobrir os par. Se você colocar o multímetro num cabo, o próximo a achar vai ser o parceiro dele. Do mesmo modo, pessoal, acontece com os outros três. Ó. Coloquei uma ponta no 2 e saiu o 5. Então agora eu vou soltar todas as pontas e vamos estar medindo aqui agora com o multímetro e descobrindo os pares. O que vamos descobrir? Vamos descobrir o início e o final de cada fase. Então o início da fase 1 e o final é o 4. Então vamos iniciar por isso aqui. Então eu vou escolher qualquer cabo, pessoal, aleatório aí, e vamos colocar como número 1, beleza? Então vou escolher qualquer cabo, ó, tanto faz, viu? Escolher esse aqui, ó. Então, se eu tenho um, o próximo que vai dar é o parceiro dele, é o final. Então, iniciou com 1. Então, aqui temos o 1, uma ponta de prova. Vamos colocar. Ó, não é esse. Não é esse. Também não. Achei, ó. Esse é o número 4. Iniciou 1, final é o 4. Vamos numerar como 4. Só estou numerando aqui rapidão, só para mostrar como é que funciona. Depois eu vou tirar isso aqui e colocar cabos maiores. Não vou colocar mais nos terminais. O cliente quer que coloca cabo e numera. Então essa parte terminada, ó. 1, 4. Vamos numerar o próximo cabo. Escolher outro cabo também aleatório aí. Tanto faz, qualquer um, pessoal. Vamos colocar com o cabo número 2. Iniciou 2 e o final é o 5. Próximo cabo que for o parceiro dele, né, que é o final, vai ser o 5. Então achei aqui, ó. Esse é o 5. Bom, sobrou apenas 2 cabos. Eu posso colocar um 3 e outro 6. Ó, 3, final é o 6. Vou numerar como um é o 3 e o outro como 6. Tanto faz, viu, pessoal? Esse ou esse. Porque depois vamos estar fazendo as trocas dele, que eu vou explicar melhor. Três, 6. O início é o 3 e o final é o 6. Vou botar as pontas aqui, ó, só para confirmar. Então aqui eu numerei os 6 cabos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então já tem os 6 cabos numerados. Já conseguimos os pares, ó. 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6. Agora tem um problema, pessoal. O que acontece? Não sabemos se o 1 está aqui realmente e o 4 aqui ou vice-versa, entendeu? O 4 foi para lá e 1 para cá. Então nessa parte temos que estar fazendo o fechamento e depois trocando os cabos. Vou dar um exemplo, ó. Fechamento para 380 1 como linha, o 2 e o 3. E esses cabos aqui, ó, 4, 5 e 6 é fechado. Eles é fechado, isolado, e a tensão vai nesses 3 números, ó, 1, 2 e 3.
Mas o que acontece? Às vezes esse aqui não é o 1, é o 4. Então tá trocado o 4 pelo 1. Então a gente vai fazer o que? Ir trocando também. Coloca a tensão aqui. Tô simulando aqui em 380 nos 3. O motor não funcionou. O que você faz? Você deixa os números, pega o 4, leva para lá e vem e fecha o 1 aqui. Coloca energia agora no 3, no 2 e no 4. Funcionou? Beleza. Não funcionou? Você volta o 4 para cá, onde que estava, e o 1 vai para lá. Aí você vai trocar o 2 pelo 5. E assim, pessoal, até o motor funcionar. Só lembrando, não funcionando, você tem que voltar o cabo onde que ele estava e ir para o próximo e trocar. Como os pares estão aqui 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6, então você vai trocando. O 1 vai para um lado, o 4 volta para o outro. Não deu certo? Troca. Agora começa com 2. 2 vai para um lado e o 5 para o outro. Nesse caso aqui, o lado que eu falo é o fechado 4, 5 e 6. Ó. Aqui é um fechamento. Ó. Os cabos são emendados, ó, e isolados. A tensão entra nesses três aqui, ó, 1, 2 e 3. Agora só um detalhe, não deixa o motor ficar muito tempo ligado quando ele não funciona, só roncando e não parte, porque tem um pico de corrente muito alto. Se você deixar, pode fechar um curto aí entre os grupos de bobina. Não deu certo, então ligou, não deu certo, desliga novamente rapidão e vai fazendo essa troca. Então assim que você descobrir como o motor funciona, se ficar invertido, suponha que, como eu falei em 381, 2 e 3, tensão 4, 5, 6 fechado, você troca a numeração depois. Se o 4 estava no lugar errado, você troca depois, assim que o motor funcionar. Alguém pode perguntar como eu faço para fazer o fechamento menor tensão, se no caso aqui da minha região for 220 trifásico. Você pode fazer esse mesmo fechamento 380 e aplicar o 220. Tem um pouquinho melhor, porque se caso der errado, a corrente ela fica baixa. Então o motor vai funcionar e não vai dar problema. Por quê? Porque em 380 ele está com a resistência alta, você vai aplicar os 220 volts. Se fosse ao contrário, você fechar para 220 e aplicar os 380, daria errado. Então, tanto para 220 como para 380 volts, você pode estar fazendo esse fechamento aqui, ó, da maior tensão e descobrir os cabos, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a resistência muda, ó, fechado em pares, menor tensão, 220 volts. Vou medir fase com fase, então vamos descobrir a resistência em ohms. Ó, 3.7, 3.7, então 3.7. Esse teste também serve, pessoal, para descobrir aqui, ó, se está tendo resistência boa nas bobinas. Então esse aqui é o fechamento menor tensão, deu 3.7 ohms. Agora vamos fechar, como eu tinha falado, em 380. A resistência tem que aumentar. Vou fechar 4, 5 e 6 e vou aplicar tensão no 1, no 2 e no 3, ó. 4, 5 e 6, ó. Beleza? Então o que eu vou fazer? Vou pegar o 1, o 2 e o 3, aqui, ó, as 3 pontas, e deixar aquelas 3 fechadas lá. Vamos medir novamente a resistência. Vou testar agora. Esse aqui é o fechamento maior tensão, a resistência dele vai dar alta. Ó, do 1 para o 2, 10.8. Do 1 por 3, 11. Do 2 por 3 agora, 10.9. Então a diferença mínima aí, a resistência deu boa, ó. Repetir. 10.9, 11 e 10.8. 10.9 também, ó. É bem preciso e a resistência alta, porque está fechado para maior tensão. Beleza, a gente fica por aqui. Espero ter ajudado. Se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!